atingiu só o taxista, né, faleceu, e aí tinha a mãe e o filho de chineses, que parecia que esse taxista sempre levava eles para casa. Então, esses chineses conseguiram sair, né, do carro sozinhos, e aí eles vieram, a gente socorreu, eles vieram aqui para frente da loja, e aí a gente falou para eles entrarem, e aí a gente acabou socorrendo eles. Muito machucados, o filho, o moço estava com um corte muito profundo na cabeça, a gente tentou estancar com um pano, né? E a chinesa estava com o rosto muito machucado, então ela estava com os dentes cheios de sangue e ela sempre colocava a mão nas costas, assim, dizendo que estava com muita dor nas costas. Problemas, então, generalizados pela cidade. Renan Fiuza, você estava mostrando aqui a imagem, junto com o Reinaldo Macedo, inacreditável, assim, a maneira como ficou o carro. E até se a gente puder, eu vou passar para o outro ladinho aqui, que o Pedro Duran já está me esperando, e a gente põe a imagem no telão, que a gente consegue ainda mais ver em detalhes, Renan, enquanto você conversa com a gente. Por quê? O que me chama a atenção, 2 detalhes dessa imagem. Primeiro, ver que a árvore não deslocou a raiz, não é a raiz que, né, Renan? Estava podre. Né, que estava podre e aí tombou. Ela assim, rompeu-se ao meio. E o peso disso, Renan Fiuza, que é revelado quando a gente vê a imagem do carro. O carro ficou completamente amassado, esmagado. E aí os moradores passando também incrédulos, né, Renan Fiuza, e olhando o que aconteceu. Realmente essa imagem, quando a gente chegou aqui no local, Elisa, a gente ficou estarrecido, né? Porque a gente começa a imaginar o tamanho, né, dessa árvore, porque a raiz está ali, aparentemente intacta, né? A estrutura da árvore está ali, a base dela, né? Só que ela se rompeu pela metade. E caiu em cima da árvore, em cima do carro, perdão, e esse carro não sobrou nada, né? E aí, conversando aqui com algumas pessoas que residem no bairro, muitos curiosos passando por aqui também, porque a gente está falando de quase 10 horas da manhã, as pessoas se deslocando aqui pelo centro de São Paulo para ir para a universidade, para trabalhar. E as pessoas, elas ficam também incrédulas que essa árvore caiu. Tamanha a força desse vento, ventou muito ontem aqui na capital paulista. Registros remontam aí de ventos que chegaram em algumas localidades, principalmente aqui no centro de São Paulo, a mais de 50, 55 km por hora. Então imagina só a força desse vento para deslocar essa árvore e romper. É claro que também a gente entra numa outra questão, né, Elisa, ainda muito mais profunda, que é a saúde dessas árvores aqui da cidade de São Paulo, porque é um cenário que se repete toda vez que chove aqui na capital paulista. A gente está rodando pela cidade, a gente mostra no Live CNN, ao longo da nossa programação, árvores que caem. E chama muita atenção porque a gente está no Lago do Arouche, região central, e algumas ruas adjacentes aqui que a gente passou, eu e o Reinaldo ainda dentro do carro, a gente viu árvores tão grandes quanto essas, também caídas e cruzadas em meio às ruas. Então, assim, a cena chama atenção, mas é um problema que a gente precisa sempre alertar, porque isso está sendo recorrente, está acontecendo mais de uma vez, mas realmente o que sobrou do carro é impressionante. E a gente tem os números da cidade e do estado de São Paulo, das pessoas que... Claro, o mais importante é falar de quem perdeu a vida, porque a vida é insubstituível, né? Morreu, uma dor inacreditável para essas famílias.